Irmãos, eu estava falando com o pastor Manuel do tempo, porque eu falo muito. Eu sou muito empolgado com a obra missionária. Porque quando eu falei, que hora termina o culto? Eu falei, deixa eu, pelo menos em 15 minutos, falar com os irmãos sobre a obra missionária para dar uma visão geral do que está acontecendo no campo. E às vezes nós vamos chegar e vamos começar a falar de alguns eventos que aconteceram, e aí a gente vai se empolgando, vai dando glória a Deus e aquela coisa toda, né? Mas enfim, vamos segurar. Eu falei o pastor Manuel, mas o pastor Joelson, nome do meu cunhado, tá lá na Bahia, Joelson, Nasceu, que lugar da Bahia? Salvador. De lá para Salvador, de ônibus, dá 9 horas mais ou menos onde eu estou. Onde lá meu cunhado está? Numa cidade chamada Novo Triunfo, perto de Jeremoabo, para ali, aquele lugarzinho ali, né? Enfim, quando eu for vir da outra vez, assim que permitirem, o que eu vou fazer? Eu vou trazer os slides e vou mostrar as fotos para os irmãos, né? Eu quero de antemão agradecer por esse momento, agradecer por essa oportunidade de falar um pouquinho da obra missionária. Hoje nós temos 41 missionários no campo, trabalhos missionários. Entre os trabalhos, pessoas, irmãos, irmãs que nós enviamos ao campo e abrimos igrejas onde não tem igreja. Então, funciona nosso ministério desta forma. Hoje, aproximadamente, nós estamos, se não me falha a memória, Piauí, Maranhão, Bahia, Alagoas, Araripina Rapaz, nós temos uns 7, 8 estados que nós estamos, né, pelo Brasil. Agora, se os irmãos começarem a falar para mim, mas pastor Emerson, por que cada estado não tem um missionário? Primeiro que a nossa renda mensal não comporta, né? A vontade nossa hoje é de termos, pelo menos durante os 27 estados, é isso mesmo? É isso mesmo? 27 estados. Queríamos ter um missionário. Nós estamos mais concentrados no Nordeste, e o Nordeste é algo tão lindo, irmãos. Tem piauiense aqui ou não? Piauiense, não? Deixa eu explicar para os irmãos. Por isso que eu falo muito. Então, vai começando. Oi? Morou no Piauí? Tá. Maranhense. No Maranhão a gente tem o pastor Francisco, que está num grande trabalho lá. Piauí hoje, dentro dos 27 estados, nós temos uma carência muito grande de termos missionários lá. Por que essa carência? Porque poucas pessoas querem ir para o sertão do Piauí. As grandes capitais estão lotadas de crente. Mas quando nós vamos para o sertão do Piauí, há uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque não tem de volta. Não é que a igreja não tem. É que as grandes igrejas, elas não enviam. Porque quando vai enviar um obreiro para lá, mas a sua família tem gasto. E a própria igreja, ela não tem como subsistir. Porque ela não vai ter renda para pagar água, luz, o aluguel. Então, poucas igrejas enviam. E pela bondade de Deus, na visão do nosso pastor presidente, hoje, nós enviamos os irmãos. Desses 41 irmãos que estão lá, irmãos, 41 famílias que estão lá, não vem dinheiro de lá para cá. Pelo contrário, nós que estamos aqui sustentamos a obra missionária. É interessante dizer isso. E nós vemos grandes igrejas com grandes nomes que não querem sustentar, porque quando eles começam a olhar, primeira coisa, eu quero ter a placa da minha igreja lá. Segunda coisa, o obreiro que está indo lá, o obreiro vai ter que dar uma rentabilidade para ele viver com a sua família e também ter uma rentabilidade para sustentar a igreja. Então, irmãos, é difícil. Nós temos igreja hoje que, em relatórios, que recebe R$400 de oferta. E eu estou dizendo aqui, Medina, Vale do Jequitinhonha. Vale do Jequitinhonha, se alguém conhece, ali é uma África brasileira. Pessoas que passam por necessidades. Todos? Não.
Mas quando nós começamos a olhar, irmãos, para os irmãos que estão lá, o pastor Netinho, recebendo R$ 300 por mês para sustentar ele, a esposa, mais 3 filhos. Detalhe, ele tem umas montanhas lá que eles garimpam muito, né? Ele entra dentro da montanha, se encontrar uma pedra preciosa, ele leva para o arrendador dá uma parte pequenininha para ele, mas todo mês ele recebia R$ 300. E aí, irmãos, nós chegamos lá em Medina, e Deus fez algo tão tremendo através da vida do pastor Netinho, que é um dos trabalhos aonde mais nós batizamos pessoas. Detalhe, e não são pessoas que têm renda, são pessoas que não têm renda. São pessoas que não recebem R$ 300, R$ 200 do Bolsa Família. Pra vocês terem ideia, nós estávamos lá na BR-116, Medina fica no cantinho, e os meninos de 12 anos, 10 anos, passando armados no meio da rua. Nós fizemos uma ação nesse local, uma ação social, irmãos. O que acontece? Temos 2 coisas que nós temos que entender. O que é evangelismo e o que é missão. O evangelismo, ele funciona sozinho. A missão não funciona sem o evangelismo. Pode ser, companheiro. Satisfação. Por quê, irmão? Se a obra social não acontecer na obra de missão, fica difícil. Imagine nós chegamos numa casa de uma pessoa dessa, em Medina, que não tem arroz, não tem o feijão. E nós chegamos lá e, olha, Jesus lhe ama. Ele nos enviou aqui hoje para dizer que você é importante para Ele. Sabe, você tem que aceitar Ele como um suficiente salvador da sua vida. Ou melhor, você chega para a pessoa e vai conversar, vai falar algo da parte de Deus, e aí a gente vira as costas e vai embora. Não, irmãos. Quando nós chegamos nesses lugares, nós levamos cestas. Quando não, os irmãos daqui nos ajudam. Eu fiz uma viagem recentemente também, os irmãos me ajudaram, e nós levamos as cestas. Outra assim, nós levamos algum tipo de remédios mais, uma dipirona, umas coisas mais fáceis que as pessoas podem usar, né? E também levamos roupas. Só, irmãos, pasmem, uma coisa vai puxando a outra. Vocês acreditam que numa das nossas viagens, crente não é fácil, irmãos, de verdade. Estamos no culto de Santa Ceia. Aquela pessoa que aceitou a Cristo Jesus e usava uma roupa muito curta, ela vai dizer, olha, nós estamos enviando roupa para as pessoas que estão lá no outro lado. Elas pegavam essas roupas que elas não queriam mais, doavam para a gente, nos sacos pretos. E quando nós começamos a abrir os sacos, irmãos, começamos a tirar a roupa. Falei, essa não presta. De 13 sacos que nós estávamos ali fazendo a apuração, a separação, 3 sacos, 4 sacos no máximo. Pasmem no que eu vou dizer. Eu tive que pegar peça íntima suja. Vocês acreditam nisso? E aí, em muitos lugares, se diz o amor. Terrível, irmãs. Não é fácil. Mas aí, quando nós fomos para um lugar, isso em Medina, nós levamos lá nesse dia, na hora que nós entramos com a Fiorino, mais 3 carros, tinham jovenzinhos que estavam lá, vocês sabem, com um radinho, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Na hora que nós pisamos, um começou a ligar para o outro. É nítido, tá? Daqui a pouco começou a sair um povo de dentro das casas. Alguém estava de olho na gente. Enquanto a Fiorino, o pastor Manuel, não foi aberta para saber que era doação, tinha um movimento muito forte ali. Quando soube que a doação, ficaram tudo quieto. Nesse dia, irmãos, é interessante, quando nós vamos fazer a viagem, nós não fazemos a viagem sem orar a Deus, sem ter 1 mês, 2 meses, que nós estamos de jejum e oração e buscando propósito. E nesse dia havia um senhor que ele estava ele ia fazer uma operação de um câncer que ele tinha. Nós paramos na casa dele, ele
não queria oração. Aí um diácono lá de Hortolândia, o diácono Rafael, começou a orar, falou, conversar com ele aceitou a oração. Impusemos as mãos sobre ele, falou, olha, senhor, Deus vai lhe curar. Fomos embora. Na volta, mais ou menos 6 a 8 meses, quando nós voltamos, nós estamos num supermercado comprando alguma coisa, e quem nós encontramos lá? Sem a bolsa, com saúde, aquele senhor. Só que aí tem um porém, irmãos. Nós fomos chamados para ir pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será? Quem não crê, está condenado. Irmãos, a nossa igreja, ela precisa aprender. Eu não tenho como colocar, que é o esposo da irmã, eu não tenho como colocar na cabeça dele e forçar ele a vir para a igreja. Quem vai convencer é o Espírito Santo de Deus. A obra é feita. Jesus está para fazer grandes milagres. Se aquele homem aceitou Jesus, não aceitou Jesus. Porém, naquele grande dia, ele vai saber que alguém pregou para ele. Alguém falou para ele que Jesus curou ele como prova física na vida dele. Aprove o Senhor que até antes dele ir para a eternidade ele possa salvar. É bem assim. Então, irmãos, nós temos que entender. E quando nós saímos para o campo, tem mais 5 minutos. Quando nós saímos para o campo, eu falo bastante. Nós não estamos aqui obrigando ninguém, nós estamos fazendo o ID de Cristo. Irmãos, nós encontramos na beira da BR 3 casas bem feinhas. Entramos na casa e os camaradas lá, desculpa a minha forma de expressão, aqueles 3 que estavam lá, um estava mais alegre do que o outro, mas na hora em que nós chegamos e pisamos o pé, porque onde nós pisamos a planta do nosso pé, o negócio fica diferente. O álcool saiu deles. Eles começaram a olhar para nós como vocês estão olhando agora para mim. O tempo para. E eles escutaram a palavra de Cristo. Depois nós fomos saindo de lá. A semente sempre tem que ser plantada. Trabalho de missão, ele não se sustenta, irmãos, como pode ser, em sonho e em realidade. Porque se nós não tivéssemos o dinheiro para estar indo lá, levar cestas como um chamariz ou com um atrativo, que muita gente não gosta disso, isso é uma verdade, não abriria caminhos. É uma forma de abrir caminhos isso aí. Nós chegamos numa tribo indígena. Tem descendente de índio aqui? Não tem? Não? Não, né? Tá. O senhor ficava dentro Não, tá. Na hora que entra, o senhor já foi alguma vez? Tá, tem uma placa em verde com traço amarelo. Tá escrito bem Funai lá em cima, tá? A partir do momento, irmãos, que nós entramos ali, o carro não é meu, a roupa não é minha, o dinheiro não é meu, nada é meu. É tudo deles. Sim, se quiser pegar é deles. Pronto, acabou. Entramos, irmãos, com 3 carros nesse lugar. E o que estava acontecendo com as crianças? Isso é bom enfatizar, né? As crianças de 7, 8 até 11 anos de idade, eles estavam amarrando a corda e se matando. Incrível dizer isso. E o cão começava a falar com eles dia e noite. Se mata, você não presta, você não vale nada. Nem seu pai, nem sua mãe gosta de você. Se mata. E começava a falar isso dia e noite. Dia e noite. E interessante que quando nós chegamos na aldeia, havia um lugar lá, uma caixa d'água, que o próprio Satanás, ou o enviado dele que seja, começou a falar que ali era a casa dele. Irmão, nós entramos lá, na hora que nós pisamos, começa a arrepiar o nosso corpo, da planta dos pés até a cabeça. Havia algo terrível lá. E nesse lugar, irmão, tem muitos contos, né? E um dos contos é que quando se entra próximo dessa caixa d'água, é uma descidona de terra. Quando vem um cão desse tamanho e acompanha a pessoa até a porta da casa dele. Não é uma pessoa, não são 2 pessoas. Várias pessoas testemunham disso e tem medo de passar por lá, irmão. É um negócio tremendo. Pois bem, mas eles são bênção.
recebe a gente muito bem. Obviamente, para nós entrarmos aí, irmão, nós precisamos, mais 3 minutos, 2 minutos. Para nós entrarmos aí, precisamos da autorização do cacique, do pajé, para falar. E sabe o que acontece, irmãos? Vocês vão acreditar que dentre dos nossos crentes, alguém disse assim para nós. Não vou falar o nome do santo. Não vou falar onde foi. Vou contar. Ele disse o seguinte: para que você vai levar cesta básica para eles, se quando entra caminhão eles roubam tudo? Para que vocês vão levar cesta básica para eles? Não estou falando 100%, não, só para vocês entenderem. Se eles vão pegar aqui e vão trocar tudo ali no bar. Não, irmãos. Se na nossa ida lá, uma alma se convertesse, tá ótimo. Fizemos o trabalho, irmãos, mais de 120 pessoas naquele lugar. Pastores, meus amigos, o Emerson aqui, às vezes não quer ir para a igreja, porque está cansado. O Emerson, tem dia que eu não vou. Ah, tá chovendo? Não vou. Tinha pessoas aí que andou 2h30 para assistir um culto. Ele e a mulher, mais 2 crianças. Coloca aqui e vai no meio da escuridão com a lanterna. Aí vai ver cobra, escorpião, onça, vai ver tudo. E às vezes o Emerson aqui é muito negligente. Eu preciso melhorar como crente, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Nesse dia foi a coisa mais linda, irmãos, o que aconteceu naquele lugar. Nós vimos Deus operando na vida deles. Nós vimos Deus abrindo os céus. Por aquele que estava no nosso meio, disse que eles não eram dignos de receber. Naquela noite ele teve que chegar e dizer assim: realmente, Deus fez grandes coisas naquele lugar. Nós somos um assentamento, Vanessa. Não é um assentamento. O governo deu para eles um terreno. E aí o governo dá ainda os blocos para eles construir. Irmãos, fizemos um trabalho com as irmãs. Nós levamos o kit. Essa é a última que eu falo, tá? Depois outro dia eu falo mais coisa. Levamos o kit de 2 sabonetes, um creme dental, um pente para o cabelo, desodorante Rolon. Levamos um kit de preservativos. Por quê, irmãos? Quanto menor a renda das pessoas, mais filhos eles têm. E nós levamos uma enfermeira justamente para isso, para ter uma conversa para a saúde da mulher, enfim. Conseguimos ali agregar, irmão, nós pensamos que não ia ninguém. 120 mulheres. Falamos de Cristo, levamos o kitzinho, 120 pessoas. Não crentes, tá? Para falar do amor de Cristo com a palestra. E aí tinha um rapazinho, eu quero um kit, rapaz, mas esse kit é para as mulheres, né? E as coisas, colocamos ABS também junto, né? Enfim, olha só, Deus fez algo tremendo naquele dia. E aí, mas por quê? Porque tem desodorante, eu não tenho desodorante na minha casa, eu quero ficar cheirosinho. E uma mulher falando para outra, você viu o que tem aqui? O que é? Sabonete. Vocês estão me entendendo? Então, irmãos, vai além daquilo que nós podemos fazer. Aí eu vou terminar aqui. Tem um hino da harpa cristã que vai dizer assim: eu quero deixar vocês curiosos para quando eu voltar, contar mais coisa. E tem o do bis, que vocês vão chorar junto comigo. Tem da boneca, do carrinho, vocês vão chorar junto comigo, irmãos. É um negócio muito impactante. Hoje talvez eu não sinta tanto, porque você vai vivenciando e vai criando uma barreirazinha, né? Mas mesmo assim eu choro bastante. E deixa eu só terminar aqui, falando um pouquinho de que nós estávamos dizendo. Quando nós levamos algo para esse povo, e principalmente a palavra de Deus, irmãos, é como nós levamos ouro para eles. No Vanessa, nesse dia aí, nós colocamos mais ou menos umas 225 pessoas ao ar livre. E
nós entregamos 160 cestas básicas lá. E a mesma pessoa que disse que os índios não eram merecedores de receber, foi a mesma pessoa que falou pra gente, pra que vocês vão levar isso? Nesse dia, irmãos, eu falei pra vocês que eu falo bastante. Nesse dia, havia um homem por nome de Adão. Havia uma briga. Estou terminando. E lá no fundo, as irmãs tendo a palestra aqui, eles brigando, e eu vi que o negócio estava meio feio assim, alguns tentaram parar, uma briga. Adão sai, vai para sua casa, e as pessoas que estavam lá brigando estão no culto. Adão volta. O pastor deles começa a ministrar da essência, da necessidade, de quando Adão pecou, para ele voltar para a sua essência, que é voltar para Deus. Nesse dia, o Adão fica parado na frente do microfone, aonde o pastor Denis está pregando. E o nome dele é comentado pelo menos entre 20 e 30 vezes que o pastor está falando. Quando se faz, eu não gosto dessa palavra, quando se faz o apelo não, quando se faz o convite. Quem quer aceitar a Cristo Jesus, o Adão tinha ido para sua casa, sabe para quê? Para trazer um facão para matar o outro que estava brigando. E aí a palavra de Deus faz com que ele fique parado, o Espírito Santo traz ele para o lugar certo, na hora certa, ele ouve a ministração e levanta a mão e diz assim, eu quero aceitar a Cristo. Aí o Adão vai dizer assim, só que eu quero falar um negócio, eu só quero ser crente igual aquele ali, ó. Que o pastor que estava lá falou, eu quero ser crente igual a ele, eu quero a Bíblia igual a dele para mim, irmãos. Naquele dia, 18 almas aceitaram a Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A obra missionária, ela é feita por amor, com carinho, com fé. Sou voluntário, pastor Zé Leite é voluntário, todos que estão lá são voluntários. Tem algumas pessoas que querem ir para o departamento de missão para ganhar dinheiro, pastor Manuel. Vocês que acreditam? Quanto vocês ganham aqui? Meus irmãos. Depois eu conto toda a história, tá? Mas enfim. E o que acontece, irmãos? Nós hoje, nós fizemos uma força-tarefa, não só nessa igreja, mas várias igrejas hoje estão sendo visitadas pelo departamento de missão. Por quê? Nós precisamos, o nosso caixa ainda está com alguma dificuldadezinha. E com a permissão do pastor Emanuel, depois... Oi? Pode falar? Tá. Nós trazemos 4 panos de pratos. Bom... que foi? Eu estou terminando já. 4 panos de pratos para ofertar aos irmãos. Aqueles que quiserem dar uma oferta para a missão, não comprar o pano de prato, é uma oferta no valor de R$20. Depois a gente vai pegar lá e vai mostrar para os irmãos. Mas é muito bonito esse pano de prato e vai ajudar, irmão, a chegar nesses 8 a 9 estados que nós estamos aí fazendo o trabalho. Não é fácil, é dificultoso, 41 pessoas para dar de comer, irmãos. E tem aqueles que ficam enfermos, que nós temos que mandar dinheiro para remédio, enfim, não é fácil. Então, nós contamos muito o coração dos irmãos e contamos muito, por favor, não tem como não falar de missão se não falar de dinheiro. Então, se vocês acharem por bem, né, assim nós estaremos ali, e eu quero agradecer porque os irmãos já estão ofertando para a obra missionária. E saibam que logo, logo vocês vão ver a foto da onde que está sendo investido o dinheiro de vocês. Tá bom? Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Obrigado. Amém. Vamos orar. Sim, senhor. Meus irmãos, a nossa missionária irmã Érica, ela doou uma torta. Qual que é o valor da torta, Érica? R$5, irmãos. Seria bom todos nós comprássemos os panos de prato, a torta, irmão, para ajudar na obra missionária. Isso aqui, irmãos, não é que ele, mas é uma determinação do nosso pastor presidente. Nós estamos precisando. Tem uma congregação nossa que precisa do telhado, irmão. 14 mil reais e tem que pagar, irmãos. No meio dos índios. Então, irmãos, nos ajuda, irmão, em nome de Jesus.
Eu conheço a obra missionária. O Parque São Rafael é um dos únicos ministérios da Assembleia de Deus no Brasil que realmente tem missionário. Tem ministério aí que é riquíssimo e não tem um missionário. Aí manda lá para o exterior, lá para Boston, mandam para Flórida, Rangers. Chega lá, quem é o missionário lá? É o filho do presidente. Mas até eu queria ser, irmão. Camarada, Então, o Parque São Rafael tem missionários em estados e locais precários, irmão. Que realmente precisam da nossa ajuda e da nossa oração. Amém? Nós vamos orar pelos missionários, pelo pastor. Mas, irmãos, eu não posso esquecer de fazer 2 pedidos de oração aqui. O primeiro pedido é pelo meu irmão que está infartado, irmão. Meu Deus. No hospital. O pastor Emerson hoje foi muito corrido para mim. Tive que ir no hospital porque ele queria assinar para sair de lá, pastor Roberto. Precário. Meu irmão estava preferindo morrer do que ficar ali. E realmente, um estado horrível. A saúde pública está uma calamidade. E aí acabei convencendo, minha cunhada esteve agora de tarde lá. E estamos nessa correria toda. O segundo pedido, eu gostaria de fazer um pedido pelo Rian, irmão. Filho do pastor Gilberto, nosso companheiro. O Rianzinho já teve alta? Mas o Rianzinho, irmão, ele tem um problema de autismo. Fora isso, tem outros probleminhas de saúde. Né? E eu preciso que os irmãos orem pelo Rian, pelo Miguel. Eles têm um problema de... respiratório? Problema asmático. Tanto a Beatriz, irmão, que já é grandinha, ela também tem. Quando pega, irmão, ataca e vai um outro. Então, eu peço aos irmãos que orem, irmão. Apresente os missionários, apresenta meu irmão e apresenta o Rianzinho. Amém? Vou chamar aqui. Dividir a tarefa. Vem aqui. Ora pelos missionários, pelo meu irmão. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar. Vamos estender as suas mãos sem ir e sem contenda, mas vamos abençoar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, diante da tua presença, da igreja, Senhor, e neste momento está aqui, louvado seja Deus, teu missionário, os pastores e todos aqui que foi citado o nome nesta noite, que o Senhor possa abençoar estas vidas poderosamente, porque grande é o poder. Eu acredito, Senhor, na obra missionária, muitas pessoas carentes do outro lado, necessitados, Jesus, e usa esses homens valorosos, homens guerreiros, homens que têm coragem de colocar a mão na obra e trabalhar para o reino de Deus. E nessa noite estamos aqui, a tua igreja reunida para a honra e glória do teu nome, que derrama da tua glória, do teu poder, da tua unção sobre as vidas deles, capacita cada dia mais para a honra e glória do teu nome. Eu sei e acredito na tua obra, aonde eles colocarem as plantas dos seus pés, serão abençoados para a honra e glória do teu nome. Tira todo embaraço, todo impedimento, tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que o Senhor venha abençoar as vidas dos missionários e todos aqueles que estão enfermos, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.